Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe aquela sensação de que o tempo é uma espécie de elástico? Totalmente. Um minuto na cadeira do dentista parece uma eternidade. Mas, sei lá, uma hora com amigos. Some! Evapora. E nem vamos falar de como as férias deformam o calendário, né? Ou daquela piada de que o tempo acelera depois dos 30. Pois é uma experiência que todo mundo tem, mas que parece tipo mágica. Exatamente. E é esse truque que a gente vai tentar desvendar hoje. A nossa missão aqui é investigar por que a nossa noção de tempo é tão maleável. Para isso, a gente está com um material bem legal. Um artigo que ficou bem popular em 2013 sobre a psicologia da percepção do tempo e também um vídeo de animação científica ótimo do canal Braincraft. E o vídeo resume assim, de forma brilhante, uns 6 estudos bem importantes sobre o assunto. A ideia é juntar tudo e ver o que a gente descobre. E o ponto de partida é que essa elasticidade do tempo não é um bug no nosso sistema, sabe? Não é uma falha. Certo. É uma característica complexa de como a nossa consciência funciona. Uma verdadeira perplexidade cognitiva. O que a gente vai fazer é tentar desvendar os mecanismos por trás dessa percepção que parece distorcida, mas que na verdade tem uma lógica muito sofisticada. Perfeito. E para começar, uma das fontes traz um ponto de partida que, eu confesso, me pegou de surpresa. Envolve música clássica e perigo no trânsito. Já sei onde você quer chegar. Li sobre essa história de uma peça do Wagner, A Cavalgada das Valquírias, ser, tipo, a música mais perigosa para se ouvir dirigindo. Aham. Minha primeira reação foi pensar que era por distração, sabe? Mas o artigo diz que o buraco é bem mais embaixo. Sim, não tem a ver com distração. É algo ligado à nossa percepção de velocidade. O que exatamente acontece no cérebro de alguém ouvindo isso a 100 por hora? Olha, essa é uma porta de entrada perfeita para o tema. A pesquisa que a fonte cita, de 2004, de uma fundação de segurança no trânsito lá do Reino Unido, é fascinante. O foco deles não era distração, como você pensou, era distorção. Distorção? Exato. A Cavalgada das Valquírias tem um ritmo que não é só rápido, ele é crescente. Ele avança sobre você. E o que a ciência descobriu é que nosso cérebro reage de um jeito muito particular a estímulos assim. Então não seria qualquer música rápida. Tipo uma música eletrônica com uma batida constante não teria o mesmo efeito. Provavelmente não com a mesma intensidade. O segredo não está só na velocidade, mas na progressão, sabe? A pesquisa chama esses estímulos de sons iminentes. Sons iminentes. Isso. Sons que aumentam de volume ou de complexidade e dão a nítida impressão de que estão se aproximando da gente. Nosso cérebro evoluiu para dar uma atenção desproporcional a qualquer coisa que se aproxima. Pode ser uma oportunidade ou, mais provavelmente, uma ameaça. Entendi. E quando a gente dedica tantos recursos mentais para monitorar esse som iminente, alguma coisa tem que ceder. E o que cede é o nosso relógio interno. Entendi. O vídeo que a gente viu usa uma analogia visual que ajuda muito. Ele fala que é o análogo de áudio de um disco em crescimento. Exato. Se você vê um círculo preto numa tela branca aumentando de tamanho, ele prende a sua atenção de um jeito muito mais forte do que um círculo diminuindo. Uhum. A música do Wagner faz exatamente isso, só que com os nossos ouvidos. Ela basicamente sequestra a nossa atenção. E nesse processo, a contagem de segundos fica... Bagunçada. 1 minuto parece durar mais. Exatamente. A atenção é a moeda corrente do nosso cérebro. Onde a gente aloca a atenção, nossa percepção do tempo se deforma para acompanhar. Wagner não está só tocando música, ele está ativamente roubando sua atenção da tarefa de medir o tempo. E o efeito prático disso no trânsito, segundo o estudo, é que os motoristas começam a dirigir de forma mais agressiva, mais rápida. Sim, porque a percepção interna de velocidade deles foi alterada pela música. A música engana o velocímetro de dentro da cabeça. Ok, então o cérebro pisa no freio da percepção do tempo quando detecta um estímulo que se aproxima, como essa sinfonia. Mas isso me faz pensar. Essa resposta do cérebro a um som ameaçador deve ser só a ponta de um iceberg de um mecanismo de defesa muito maior, certo? Exatamente.
O som iminente é um ótimo exemplo porque ele nos leva direto ao coração da questão, a sobrevivência. E o vídeo do Braincraft ilustra isso de uma forma genial, ainda que um pouco absurda. Com o exemplo do robalo mal-humorado. Esse mesmo. Sim. A imagem é ótima. O cenário é: algo está vindo na sua direção, pode ser o tal peixe, uma bola, um carro. A primeira reação do cérebro, como as fontes apontam, é ativar as áreas de visão e audição. Ok, isso é o básico. Mas como ele sabe que o peixe vindo na minha direção é diferente de, sei lá, uma folha caindo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Qual é o interruptor que aciona o alarme e mexe com o tempo de verdade? O interruptor parece ser uma região cerebral específica chamada sulco temporal superior, ou STS. STS. Isso. O STS é uma área fascinante. É o nosso especialista interno em movimento biológico. Quando você vê uma foto de uma pessoa correndo, seu cérebro identifica a pessoa, mas é o STS que analisa a postura, o movimento e te diz: essa pessoa está correndo naquela direção e com essa intenção. Ah, então ele lê a linguagem corporal das coisas. Perfeito! É uma ótima forma de colocar. E essa habilidade não serve só para a gente entender outras pessoas. Quando o STS detecta qualquer objeto se movendo diretamente em nossa direção, O robalo, a bola. exato, ele dispara um alarme. É um sistema de alerta precoce para evitar colisões. E o detalhe mais incrível é que a ativação intensa do STS acontece antes da resposta clássica de luta ou fuga. Antes? Antes mesmo do coração acelerar. Antes da adrenalina. O STS já está gritando cuidado. E é essa ativação que parece ser o gatilho principal para a dilatação do tempo. Uau! Então, antes mesmo de eu sentir medo conscientemente, meu cérebro já está manipulando minha percepção da realidade para me dar uma vantagem. Exatamente. Ele estica aqueles milissegundos cruciais, te dando a sensação de que você tem mais tempo para processar o que está acontecendo e tomar uma decisão. Nossa! É por isso que, em situações de susto, como um quase acidente de carro, as pessoas sempre relatam que tudo aconteceu em câmera lenta. Sim, sempre ouvi isso. Não é que o mundo ficou mais lento, é que o seu cérebro aumentou drasticamente a taxa de quadros por segundo do seu processamento interno. E comparado a essa velocidade, o mundo exterior parece se arrastar. Isso muda tudo, quer dizer, a gente pensa no tempo como uma régua, algo objetivo. E não é. Mas o que você está dizendo é que a nossa experiência mais fundamental, a passagem do tempo, é uma ferramenta que o nosso cérebro edita em tempo real para nos manter vivos? É uma ilusão temporal, criada por um mecanismo de sobrevivência. O tempo que a gente vive não é o tempo do relógio. É uma experiência subjetiva. Otimizada para sobrevivência. Aquele tempo extra que você percebe num susto é o resultado de uma densidade muito maior de processamento de informações por segundo. Seu cérebro está trabalhando em modo turbo. O que me lembra da piada final do vídeo sobre o robalo. Eles falam que se você encontrar um peixe desses, a última coisa que deveria fazer é colocar a cavalgada das valquírias para tocar. A combinação seria uma overdose de distorção temporal. Bom, mas a gente já explorou bastante como o perigo e a ameaça esticam o tempo. Mas e o oposto? Todo mundo já viveu a outra face da moeda. Aquele jantar com amigos que pareceu durar 10 minutos, as férias que passaram voando. O que a ciência diz sobre isso? Porque o tempo voa quando a gente se diverte. Essa é a outra metade da equação e é tão fascinante quanto a primeira. A pesquisa que o vídeo menciona é bem direta, sabe? Existe uma correlação altíssima entre a percepção de que o tempo passou rápido e a avaliação de uma atividade como divertida. Certo. Mas a parte interessante não é só a correlação, é o mecanismo por trás. Não é que a gente está apenas distraído. Nosso cérebro está operando um modo completamente diferente. Um modo diferente? Como assim? Os psicólogos chamam de estado de fluxo, ou flow em inglês. Ah, já ouvi falar. É aquele estado de imersão total numa atividade, seja jogando videogame, praticando um esporte, lendo um bom livro. Neurologicamente, o que acontece é que o cérebro basicamente desliga ou diminui a atividade em certas áreas, principalmente as ligadas à autoconsciência
e ao monitoramento do tempo. A área que pensa como eu estou me saindo ou que horas são, fica em segundo plano. Então nós literalmente perdemos a noção do tempo porque a parte do cérebro responsável por isso tira uma folga. Exatamente. O cérebro está tão focado na tarefa e no prazer que ela proporciona que ele para de gastar energia monitorando a passagem dos segundos. E aí, quando a gente sai desse estado, olha para o relógio e leva um susto. Exato. E isso se conecta perfeitamente com o artigo de 2013 sobre as férias. A explicação clássica é a quebra de rotina. Mas com essa lente do fluxo, podemos adicionar uma camada. Nas férias, a gente está constantemente engajado em atividades novas, prazerosas, que exigem nossa atenção total. A gente está, na prática, num estado de fluxo quase contínuo. Isso faz muito sentido. Não é só a ausência da rotina, é a presença de novidade e engajamento. Eu lembro de uma viagem em que passei horas explorando uma cidade antiga. Não senti fome, não senti cansaço e quando percebi, o sol já estava se pondo. Foi exatamente isso o cronômetro interno. Desligou. Desligou. É um exemplo perfeito. É a diferença entre uma reunião de trabalho de 1 hora, que parece durar um dia inteiro, porque sua mente está sempre checando o relógio, Nossa, sim. e passar a tarde montando um quebra-cabeças e, de repente, perceber que já anoiteceu. O tédio, por outro lado, nos deixa hiperconscientes de cada segundo. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? A nossa percepção de tempo parece ser menos um relógio e mais um barômetro das nossas emoções. Exato. Não é uma medida objetiva. É um reflexo do nosso estado interno. Se estamos em modo de sobrevivência, com medo, o tempo se estica. Para nos dar uma chance. Isso. E se estamos em modo de engajamento, com prazer, em fluxo, o tempo encolhe porque a medição dele se torna irrelevante. Nossa experiência do tempo é uma construção da mente, constantemente moldada por emoções, estímulos e principalmente pelo foco da nossa atenção. É uma mudança de perspectiva e tanto. O tempo não é algo que simplesmente passa por nós. É algo que nosso cérebro ativamente cria e modifica, a cada instante. E isso, claro, levanta uma questão importante, que vai um pouco além das nossas fontes, mas é uma consequência direta dessa conversa. Qual seria? Se a nossa experiência do tempo é tão maleável, tão influenciada pelo nosso ambiente e pelo nosso estado mental, até que ponto a gente poderia aprender a usar isso a nosso favor, de forma consciente? Você está falando em manipular o próprio tempo? Parece ficção científica. Não no sentido de viajar no tempo, claro, mas no sentido de gerenciar a nossa percepção dele. Pensa nisso. Se a gente sabe que o estado de fluxo faz o tempo voar, talvez possamos desenhar nossos ambientes de trabalho ou estudo para induzir esse estado, tornando as tarefas difíceis mais rápidas. Ou o contrário. Ou o contrário. Se queremos que um momento bom dure mais, como um fim de semana em família, talvez a chave seja introduzir novidades, focar plenamente nos sentidos e evitar a rotina que faz os dias se misturarem. Não se trata de controlar o relógio na parede, mas de aprender a reger a orquestra de neurônios que cria a nossa experiência subjetiva do tempo. Essa é a fronteira realmente intrigante que essa pesquisa toda abre. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.